Chegamos a mais um encontro, né? Chegamos aqui com força, com alegria, com satisfação. Amém, Jesus. Aleluia. Eu não me encontro não muito boa de saúde, mas a alegria do Senhor é a nossa força. É verdade. Estamos aqui hoje na casa da diaconisa Esther Kenner, uma irmã muito, muito mesmo querida, uma mulher valorosa, uma mulher a qual me dá prazer em dizer, né, que é minha amiga, que eu conheço, né, que eu aprendi muitas coisas. Por isso que é bom, né, irmãs, estar sempre perto de mulheres sábias, ao qual nós aprendemos, né, ao qual nós dividimos conhecimento, ao qual nós, né, podemos contar as nossas histórias, orar uma pelas outras, contar a história da nossa vida e pedir: eu conto contigo, minha amiga. E ela também: eu conto contigo, minha amiga. Saber do caráter, isso é muito importante. Sabe, falar o nome amiga, amigo, parece que é aquela coisa de todo dia, toda hora tá perto, mas às vezes você não confia, né, no caráter da pessoa. Aí você é aquela amiga de vir embora junto. Não, nós não somos amiga assim. Nós somos amigas de confiar, né? De ter satisfação de conhecer uma pessoa de caráter, uma pessoa de boa índole, uma pessoa de Deus de fato, né? Mas, começando essa entrevista, esse encontro nosso, Esther, começamos geralmente, né, falando assim, para você se dar uma palavra aí para as nossas amigas do outro lado, dizer uma boa tarde, né? Ai, boa tarde. É a tarde aqui no caso, irmãos. Boa tarde a todos, né? Aqueles os ouvintes, né? É uma satisfação para mim também estar aqui junto com a irmã Ana, né? Uma amiga, uma pessoa especial, uma pessoa, né, de caráter cristão. É uma pessoa abençoada que pode contar com ela em oração, né? E pode desabafar que o teu assunto não vai parar lá na boca dos faladores, né? Verdade. É uma irmã abençoada, graças a Deus. Né? São, acho que uns 10 anos que a gente se conhece, né? E é 10 anos proveitosos, né? Proveitosos, porque a gente sempre... Que a gente dá testemunho de um bom amigo. Compartilhou, né? Eu fazendo cabeleireira, fazendo teu cabelo, o cabelo das tuas filhas, mas sempre na oração, sempre contando algumas coisas, né, das nossas vidas, dando algo testemunho. Que precisamos de oração, testificando das coisas que edificam, né? Isso. E das coisas que não devemos, assim, prestar atenção. Muitas coisas, é companheirismo, né? Companheirismo não é estar junto ali todo dia, mas é poder contar. Contar, muitas vezes, né? Contar, tô precisando de oração, liga pra pessoa: olha, me ajuda em oração. Quantas vezes, né? Já estivemos juntas nesse mistério, assim, de ligar e pedir: ó, me ajuda em oração com isso. Né? Então, o meu prazer em convidar minhas amigas, e eu glorifico a Deus por ter pessoas assim, por Deus me dar pessoas assim, pessoas que, sabe, sem sombra de dúvida, é uma amizade sincera. Mas nós não viemos aqui ficar, né, jogando confete uma na outra somente, não. Nós viemos aqui para falar do dono da vida. Isso. Nós viemos falar aqui do Salvador. Nós viemos falar aqui do nosso libertador. Exatamente. Daquele que fez, né, coisas extraordinárias na nossa vida que ninguém pode fazer a não ser ele. Isso. Esther, como foi a tua chegada para o Senhor Jesus? Como foi a tua conversão? De que forma se deu? É claro que a gente não pode contar com muitos detalhes, mas... Senão vai 2, 3 dias, né? Então, mas a minha caminhada, assim, eu cheguei, né, na presença do Senhor através da minha filha mais velha, da minha filha Aline, né? Então, é linda ela. Aí, então, o que acontece?
eu estava vivendo um momento de muitas brigas, podendo acontecer até uma desgraça, mas, né, até a minha filha, ela estava diante de tanta tribulação que eu estava vivendo, ela começou a parecer que estava endemoniada. Sim. Começou a ver coisas assim, via coisas assim, eu tô vendo ali alguém morrer, vai matar. Ela começou a ver coisas malignas. E ela toda escabelada, assim. Ela querendo perturbar a mente dela, né? Ela toda escabelada, assim, e aquela situação toda de tribulação em casa. Aí ela falou assim, eu peguei ela assim nos braços, assim, ela, mãe, pelo amor de Deus, me leva para uma igreja. Olha! Ela, pelo amor de Deus, me leva para uma igreja. E eu já estava, né? A minha filha, ela foi uma ponte. O meu também, meu filho foi Mas uma na ponte. verdade eu já estava assim, eu já estava a um passo de ir. A minha filha, na verdade, foi a ponte. No outro dia, bem cedo, né? Era um domingo de manhã, eu fui para a escola dominical e lá eu dei o meu último choro. Não que eu nunca mais tenha chorado, mas o último choro sem Jesus, o choro sem paz, sabe? Sem consolo. Sem consolo. Então, naquela manhã... Nós choramos, mas somos consolados. Naquela manhã, perguntaram se eu queria vir para o Senhor. Né? Naquele dia, Deus tinha me chamado. Deus tinha me chamado. E aí, então... né, eu levantei as mãos para o Senhor, me rendi aquele dia e foi uma glória desde então. Deus tem movido, né, a cada dia sobre a minha vida. E isso já tem 23 anos no Evangelho. Graças a Deus. Nunca abandonei. Nem perguntar quantos anos, ela já falou. Nunca abandonei o Senhor. Glória a Deus. Não quero, jamais não vejo a minha vida sem Jesus. Estar na presença do Senhor é a melhor decisão que uma pessoa pode fazer. Esther, e depois desse encontro com Jesus, que fez toda a diferença, né? Você falou algo tremendo. Quando nós temos Jesus, nós choramos, temos problemas, muitas coisas se passam, mas nós temos o Consolador, né? Sem Jesus a gente entra no desespero, né? No desespero. Quem não entra no desespero de gritar, de tal, fica introspectivo, fica depressivo, se interna, dá problemas, né? Porque o lado, no caso, o sistema nervoso atinge muitas situações. Sim. Mas depois que você teve esse encontro com Jesus, o que mais assim te marcou sobre bênção? Qual foi a maior bênção após esse encontro com Jesus? Minha filha, foram tantas, né? Mas deve ter um bem assim, diferencial. Mas assim, de tudo assim, o que mais, né, me marcou na vida assim, foi que eu tinha uma vida desregrada antes, né? E depois que eu vim para o Senhor, né, Deus foi ajustando tudo. E uma delas foi a minha união com meu esposo. Então, o que Deus fez, assim, nos uniu. Então você encontrou o seu esposo. Encontrei, porque eu queria muito ser amada, eu queria muito ter uma família sólida, né? Sim, uma família sólida, uma pessoa que me amasse, como eu queria ser amada. Né? E aí esse amor, quem deu foi Jesus. Né? Quem me deu foi Jesus. Aí hoje já temos 11 anos casados. Já tinha filhas, né? Eu já tinha 4. Aí Deus abençoou com mais uma. Né? E Deus deu mais uma, né? Que Deus deu mais uma. Então, né? As minhas filhas já eram presente de Deus. Amém. Né? Verdade. E na minha caminhada, na minha trajetória, Deus conhece, né, a necessidade que a gente tem, né, o que a gente almeja,
né? E eu colocava diante de Deus. Em algumas vezes eu fiquei para Deus também. Apressa-te, Essa era Senhor, uma em meu coisa favor. grande que você queria. Sim. Ter uma família sólida, Sim. uma família, né, abençoada, vamos Sim. assim dizer. Porque a sua família não deixou de ter alguns problemas como a minha, de tantas, Com né? certeza. Mas você tem uma solidez. Deus te deu um companheiro. Porque a Bíblia diz que o homem não é para viver só, né? Sim, Né? é verdade. Teve uma hora que Deus criou todas as coisas, criou o homem, depois que ele olhou bem, olhou e falou, Adão tá sozinho aí no pedaço junto com essa bicharada. Todos têm a sua companheira, os animais, menos Adão, tá estranho, vou dar para ele uma companheira. E deu Eva, né? E aí, irmão Gilson, foi o Adão que encontrou a Eva e a Esther foi a Eva que encontrou o Adão. Graças a Deus. Glória a Jesus. E outra coisa, não é Deus. uma união, né, vinda do Senhor, né? A gente não vai dizer assim, é flores toda a vida. Não. É luta. Presente de Deus, aquilo que você ganhou de Deus, você tem que zelar. Você tem que lutar cada dia. Você tem que buscar ter uma vida conjugal porque abençoada. Tem, não é fácil. A palavra de mas Deus diz não é que impossível. A mulher sábia edifica a sua casa e a tola a destrói com as suas próprias mãos. Então também, né, precisa assim, a gente cuidar do casamento como se cuida de alguma coisa, né? Cuidar. Lá em casa, de vez em quando, saem umas faíscas, só Jesus na causa. Mas eu estou pedindo a Deus, porque lá na minha casa tem muita diferença. Porque você e o irmão Gil servem, né? Tem a mesma fé. Já eu e meu marido, não. Isso já é um pouquinho difícil, bastante difícil. Temperamentos bem difíceis, com essa coisa de que a minha é certo, o seu é certo, às vezes complica, fica um pouco, dá um choque lá elétrico. Acredito. Mas eu, peço a Deus para me manter no controle. Peço a Deus, aí eu também me lembro da irmã Maria. Senhor, também, aí cada um tem a sua situação. Eu também sempre quis. Mas o que eu não quero nunca também é largar nos caminhos do Senhor. Isso. Se você de repente está passando aí e fala, mas elas estão comprando de bênção, estão contando aí que houve uma união, né, uma bênção, mas eu estou me separei, meu esposo arrumou outra mulher, está com outra, arrumou filhos, são tantas situações que chegam até nós, né, ou Esther, que a gente sabe que ora. Mas eu creio, né, que eu e Esther, nessa hora, falamos para você, mulher que está aí do outro lado. São fases da vida. Fases. Agora, a melhor fase que o ser humano possa almejar, ter, é a glória. Mas para isso é preciso ficar firme com Jesus aqui. Seja qual for a tua situação, se você esteja solteira, se você for mãe solteira, se você foi separada, se você foi traída, até mesmo abandonada. Isso já aconteceu comigo, né? Eu ainda falo comigo que eu estou falando da impressão que não importa. Importa é você colocar a tua fé em Deus. Por isso que eu gosto do Salmo 46, que ele diz, a fé perfeita em Deus. Fé. Tem muita gente que tem muitas. E colocam em tantas coisas, né? E creem em tantos outros deuses. Mas a fé perfeita é a fé de Deus, a fé da palavra, aonde mostra o Criador, aonde mostra o Criador de todas as coisas, aquele que tem controle nas suas mãos, aquele que não perdeu o controle quando o homem não teve, né, fidelidade para com ele, toda o seu testemunho, toda a sua vida foi uma coisa terrível, foi ficando pior, o homem foi ficando pior, e aquilo ia no coração de Deus, aquilo foi indo. Mas, olha, quando Deus já tinha até mesmo querido extirpar o homem da terra, ele viu que tinha Noé e a sua família. E ele diz assim, que viu um homem temente a Deus. Então resolveu não terminar com toda a humanidade. E a partir de Noé começou tudo de novo. Homens bons
e homens rebeldes. E hoje em dia está desse jeito. Mas mesmo antes, há mais de 2000 e poucos anos atrás, já não tinha mais, porque o homem tinha que levar sacrifício de animais ou quantia a pagar para que pagasse pelo aquele pecado. Mas já não havia mais o que pagar mediante, o mal no coração do homem, no pensamento do homem. Ele pensava e fazia, ele pensava, ia para o coração e fazia, e o pecado já estava de um jeito tal que não tinha mais o que pagar de sacrifício. Aí Deus, em João 3,16, que amou o mundo de tal maneira, ele deu o seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça. Ele não fez acepção, é para todos, mas infelizmente nem todos querem. Ele escolheu, como diz lá em João, não foi vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós. Ele me escolheu, ele te escolheu a tantos irmãos e a tantos que ainda não chegaram a Jesus. Ele escolheu, mas nós aceitamos a escolha dele. Sim. Algo na nossa vida nos fez entender que precisávamos dele. Mas tem pessoas que até brincam em nome de Deus, Tem pessoas que escarnecem, não acreditam, ou então se desviam, tomam assim a coisa de Deus como banal. Uma hora eu volto. Querida, querido, não deixe para depois aquilo que você pode fazer agora, porque você está desperdiçando o seu tempo, Você está desperdiçando de receber bênçãos, desperdiçando tempo. Você está desperdiçando um tempo de ter um consolo, uma alegria real, porque a bebida, a droga, ela não é uma alegria real. Ela pode deixar a pessoa muito eufórica, muito aquilo, muito zen, mas é por um momento e ela só está se afundando, se acorrentando naquele vício. Daí a pouco ela tem uns que até matam ou roubam ou faz tantas coisas por causa dos vícios, Esther? E o nosso vício qual é? Jesus. Aí tem até um louvor da Rosa Nascimento que diz: Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ainda que o mar se revolte e muitas ondas busquem meu fim, Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Eu não vou me deixar levar pelas dificuldades, eu não vou me deixar enganar pela ilusão. Eu vou saber que droga, cigarro, bebida, isso tudo é passageiro. A dose mais forte é Jesus. E falando nessas coisas de ter ao Senhor em primeiro lugar, a Deus, sempre a pessoa assim se quebranta, por uma determinada situação, uma palavra, um louvor. Qual é o louvor, Esther, que você pensa assim, esse louvor eu ouvia quando criança, ou quando adolescente, ou já como adulta, ou já agora há pouco tempo, porque o louvor pode impactar a gente de uma determinada situação da nossa vida que a gente esteja passando, que pode ter sido no passado, como pode ter sido na atualidade. Você tem? Tem muitos, mas tem um assim no começo da minha caminhada, o da Cassiane, Deus não rejeita oração. Deus, mas me ajuda a cantar, bota a voz pra fora. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende a sua mão, é a hora de vencer. Aí,
Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre a porta para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, oh, glória. Com muito louvor. Glória a Comece Deus. a louvar aí. Se você deixou de louvar, se você perdeu a alegria do Senhor, que é a nossa força, é a tua força, comece a louvar a Deus. Verdade. Começa a trazer à memória, aleluia, os louvores. E também, irmã, falando da memória, a palavra de Deus diz para a gente trazer à existência aquilo que não existe. É verdade. Se a tua vida está muito difícil, você está passando um momento muito difícil, então louve. Simplesmente louve. Está chorando? Louve. Precisando? Louve, não importa. Louve, teu louvor, aleluia, invade os céus. Tá? Isso foi uma coisa gloriosa. Esse louvor para minha vida, assim, no início, nossa, até hoje, né? Ele é bem até impactante. hoje, né? Quando começa, a gente sente muita vontade. Deus vai de na louvar. frente abrindo o caminho. Depois que você levantou a mão para o Senhor, você vai caminhando, Deus vai abrindo o caminho. Deus vai tirando todos os espinhos, todos os tropeços e dando a vitória para a sua vida, para nossas vidas. Glória a Deus. Também tem, Esther, uma palavra que num momento assim específico da tua vida, porque palavra a gente sempre, né, ama tantas passagens. Isso. Toda a Bíblia é edificante, toda a Bíblia nos ensina. Só que em um determinado situação, se você até puder contar a situação, uma palavra veio como resposta, veio consolo, veio como providência. Ela te falou sobre a providência que Deus iria tomar ou te consolar, ou entrar, né, na tua luta, na tua batalha como providência de vitória. Isso. Tem uma palavra aqui de vitória para minha vida e para sua vida também. Aleluia. Tá? Né, que fica lá em Hebreus 10, que diz assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. E o que você tem a dizer sobre essa palavra para essa amiga, esse amigo que está nos ouvindo lá no outro lado? Como disse aqui no 26. No 36, aliás. Perdão. Hebreus 10, versículo 36 em diante. Né? Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Aqui começa, né? Então, você tem que ter paciência. Você levantou a mão para o Senhor, você começou a caminhar com o Senhor. Tenha paciência, o Senhor está agindo, o Senhor está movendo as situações, porque às vezes a gente pensa assim: nossa, eu estou na igreja, eu estou caminhando e nada tem acontecido, estou nessa luta, estou passando falta,
Não comece a pensar negativo. Pense, tenha certeza que o Senhor está trabalhando na tua causa, Aleluia. agindo, Glória né? a Deus. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Deus tem promessa na tua vida. E Ele é fiel para cumprir. E Ele é fiel para cumprir, né? Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá. E não tardará. Deus sabe o momento certo de entregar as bênçãos nas suas mãos. Então fique tranquilo, fique confiante no Senhor, porque o que Deus, né, o pensamento de Deus para a tua vida é o melhor. Pode ter certeza, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Quem fala isso é o Senhor, É o Senhor, palavra do Senhor, Glória né? a Deus. Deus não tem prazer naquele que recua. Tá difícil? Glorifique. Tá difícil? Caminhe. Confia no Senhor. O Senhor não desampara os seus, né? O justo viverá da fé. Então tenha fé. Confia no Senhor. É isso que eu ia falar. Toda essa paciência só provém da fé, né? Porque às vezes eu perco a paciência, Esther. Às vezes eu peço ao Senhor domínio próprio, temperança, por causa da minha personalidade. Peço mesmo. Senhor, eu tenho uma personalidade forte, Senhor. E aí eu tal. Mas, Senhor, aumenta a minha fé para não fazer isso aí, ó, que diz, né? Para não largar, porque a falta de paciência faz a gente desistir dos propósitos. Não desista do teu propósito em lutar pela tua causa, pelo teu filho, pela tua filha, pela tua família, pela tua saúde. Amém, Jesus. Profetiza, traz à existência o que não existe. Não existe paz. Senhor, me dê fé e eu profetizo paz no meu lar. Não existe união, Senhor, eu profetizo união, Pai. Pela fé, eu profetizo em nome de Jesus. Porque nós não profetizamos nada em nosso nome, mas em nome de Jesus. Em nome, porque a Bíblia diz, né? Que tudo que pedirdes, em nome de Jesus, vos será concedido. Esther, então nós falamos sobre o louvor, a palavra? Só concluir aqui esse último versículo. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Significa se retirar da perdição, de repente, né? Pode ser até se retirar da presença de Deus. Sim. E o negar e até ir fazer coisas que não agradam a Deus, né? Com certeza, essas querendo recuar são mesmo. Aqueles que se retiram. Voltar aquele que atrás. Estava na presença e se retirou da presença. Os espinhos, as situações difíceis, né? Começa a achar assim, eu estava fora, estava assim, e agora eu estou na igreja, na presença do Senhor, tá difícil também, então vou ficar no mundo de uma vez? Não. Permaneça na presença do Senhor. Jó Deus passou tem por todas melhor. As lutas, todas. Até a mulher dele mandou ele negar o Deus e morrer, porque a situação dele não ia ter mesmo mais jeito. Já pensou uma pessoa leprosa, já toda fedorenta, toda cheia de chagas, e perdeu tudo, a casa pegou fogo, os animais, né, também, né, se queimaram, não tinha mais nenhum dinheiro, porque ele era rico, mas ele passou por toda aquela dificuldade, irmãos, mas ele não negou. Ele não negou Deus, ele não blasfemou contra Deus. E depois do período da luta, bem que diz, né? Depois da luta vem a coroa. É sempre boa. Depois da luta vem a coroa. Atrás não volto, não volto não. Então, Jó fez isso. Atrás do mundo, Jesus na frente. Jesus é o guia onipotente.
traz o mundo, Jesus na frente, atrás não volto, não volto não. E aí ele viu, né, ele sendo perseverante, mesmo sofrendo muito, 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 muito. De repente, quando ele orou pelos amigos dele, que não tinham entendido nada dele, achava, você está passando isso tudo aí porque você está em pecado. Você está passando isso aí, você não deu ouvido para que as pessoas falem de você. Você sabe quem você é. Se você está numa situação com Deus, está tudo certo ou se está errado. Você sabe. Porque lá, né, em 2 Coríntios, quando fala, acho que é no capítulo 11, quando fala da ceia, a Bíblia diz, examinai-vos o homem a si mesmo. Né? Nós sabemos. Então, se alguém falar, mas só pode ser pecado isso, não, nem responda. Não dê, sabe por quê? Quem sabe de você é Deus. Você é aquilo que Deus disse que você é. Nós somos nação santa, povo eleito, povo adquirido. Somos príncipes e princesas do Senhor. Amém. E você é. E Jó, ele entendeu que era um período muito difícil. É igual mulher que vai ter filho, né? Dói demais, mas é assim mesmo. Depois que vê o filho, que lindo. Esquece até momentaneamente. Ele foi orar, né? Jó foi orar por esses 3 amigos, que três amigos, né? Que em vez de chegar lá e falar uma palavra boa, de dar ânimo, de dar vigor, falou que aquilo era pecado. Mas aí Deus tocou nesses amigos e mandou que ele fosse voltar lá, que o próprio Jó iria orar por eles. Quando Jó orou pelos homens, pelos amigos não tão dedicados assim, Deus virou o cativeiro de Jó, lá no 42 parece, e deu tudo em dobro, tudo que Deus ele tinha manda os em amigos dobro. de Jó ir a ter com ele e oferecer sacrifícios. Porque é grande aí, né? Tem que ver até no pedaço onde ele ora, né? Essa palavra também de Jó é bom no capítulo. Quem pode, lê o capítulo também 42 de Jó, que você vai entender, sabe o quê? É que quando a gente perdoa, não é esquecer. Esquecer a gente não esquece porque ninguém ficou com amnésia. Ninguém teve problema na mente. Mas quando você fala, você já não fala mais com rancor, você não fala com furor, nem desejando nenhum tipo de mal. A Bíblia diz que nós não devemos, né, amaldiçoar, querer mal, nem os nossos próprios inimigos, porque querer bem a quem nos faz bem é fácil, mas você querer bem e não amaldiçoar e não querer o mal daquele que te faz o mal, isso é botar o amor em prática. E na hora que Jó, né, se viu ali que aqueles amigos falaram isso dele, Deus mandou os amigos voltarem, Jó nem sabia, chegou lá e orou por ele, Deus mudou o cativeiro. De repente também você pode estar passando por um momento difícil na tua vida, porque tem várias situações, vários momentos, de repente também uma falta de você liberar o perdão a quem te fez mal, a quem te prejudicou, a quem te amaldiçoou, a quem te desejou mal, a quem te fez você passar um tempo bom de infelicidade, né? Quantas? Né? Uma situação muito difícil, mas nós temos que fazer o quê, Esther? Perdoar, né? Tem que perdoar e pedir por essa vida, Senhor. Dê a consciência, desperte, orar dê tempo para ele, dê tempo para ele, para ela, né, se arrepender, se chegar diante de ti. Não deixa partir sem antes aceitar o Senhor Jesus como único, verdadeiro e suficiente Salvador da sua alma. Porque o que nós queremos para nós, queremos para o próximo. O que nós queremos para os nossos filhos, nós queremos para o filho do vizinho. Tem gente que diz, só o filho do vizinho que não presta, né? O nosso presta. Não, gente, nós somos tudo igual. Se não tiver o cuidado de Deus, vai tudo por água abaixo. Não é verdade, Esther? É verdade. Falar nisso, você que tem muitos filhos, né? O que você tem a falar para algumas mães? Muitos filhos não, filhas, né? Filhas. Novinha desse jeito, a carinha da bichinha. Olha lá, bonitinha,
toda magrinha, toda delicada, Deus, cabelão que isso? lindo, Oh, meu Deus. rosto bonito. Mas ela tem quantas filhas? Tenho 5 filhas. 5 filhas, né? 5 meninas. Então, a vida é muito fácil, Esther? Não, a vida é criar filhos, não é fácil, nunca foi e nunca será. Se você quer um bom filho, se você quer, né, teus filhos abençoados, você vai Tem que gemer. investir na vida espiritual, mesmo na É oração, vida espiritual, no joelho. é conversar, é Isso. dedicação. E uma coisa que tem faltado em muitas famílias é conversar com os filhos. É. E imagina, você fazendo toda a tua parte, é difícil. É. Aí imagina sem. Fazer. Sem Isso. fazer, sem ter um cuidado, você lança eles direto pro buraco. Por isso que a gente vê, né, o mundo aí do jeito que tá, né? Os adolescentes, principalmente os jovens, e alguns adultos muito perdidos, porque a vida familiar não foi muito boa, né? É verdade. Não é fácil. Você tem que buscar, confiar no Senhor, pedir, não desistir, ungir seus filhos. Como uma vez um irmão foi usado por Deus para mim, né? Falta levantar nas madrugadas e orar pelos teus filhos. Olha. E orar, colocar, impor as mãos, ungir. Imposição de mãos, Fiz muito isso quando meu filho era Então, solteiro. é necessário. Ou a gente usa a autoridade de Deus, ou a gente vai viver em ruínas. Uma família em ruínas. E vou dizer, não que eu vivo melhor, né? Eu confio no Senhor, que o Senhor vai fazer o melhor. O que você não pode fazer, o Senhor faz. Onde você não está, Ele Exatamente. está. O que você não vê, Ele vê. O que você não pode, Ele pode providenciar, né? Enquanto eu pude levar para a casa do Senhor, né? Como está lá na palavra, né? Ensina, né, a criança o caminho que deve andar, né? Então, eu ensinei o caminho, caminhei junto, andei junto, orei junto. Então, você foi um exemplo dele. Sim, e caminhei. Os filhos, ele tem que ver em nós um exemplo de caráter. Um exemplo de pessoa de Deus, temente, né? Pessoa temente a Deus. Porque quantos chegam dentro de casa, falam, né? Amaldiçoando os filhos, seu isso, seu aquilo. Às vezes, irmãos, tem até pessoas cristãs com palavras torpes na boca, né? Sim. Aí chega na igreja, vai até dar o testemunho, tal e tal. Mas os filhos, eles podem até não falar. E muitos falam, sabia? Sim. A senhora faz, a senhora fala e tal. Sim. Então, nós não somos perfeitos, mas nós temos que procurar fazer o que o Senhor falou. Dar o exemplo, conversar, dar amor, né? Ter firmeza na hora que tiver que ser, porque a Bíblia também diz que se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua fé será pequena. Então a gente tem que ter firmeza, mas ao mesmo tempo tem que conversar, dar amor e falar para o filho que você chama atenção porque você o ama. Sim, porque você quer o melhor para ele. Que o que você passou, você não quer que ele passe. Ou então o que você vê aí, outros passando, que você não quer que passe. Isso é cuidar. Sim. E aí o filho, por mais que de repente ele possa estar rebelde, mas no coração dele está guardando. Minha mãe é uma serva do Senhor. Meu pai é um homem de Deus. A minha família está em pé porque a minha mãe tem orado. Eles veem isso tudo na nossa vida. E quantas vezes eu disse não, né? Eu falei assim, olha minha filha, eu falo não porque eu te amo. E o não que hoje você se entristece é vida para sua vida mais tarde. É vida, é um não que é vida, é para tua vida, para estender a sua vida. Então, é uma grande responsabilidade. A gente que tem filhos e os filhos cresceram, muitas vezes se afastam, né? Mas se você fez um bom percurso com seu filho, fez a tua parte, não fique com o seu ombro pesado. Não. Verdade. Né? Tá afastado, mas a semente tá lá, tá plantada. Você fez a tua parte.
E no momento certo, vai voltar. Eu me lembrei da palavra, Esther. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Quer dizer, você faz a tua parte. Entrega diante de Deus. Como mãe, na vida, né, natural, do dia a dia, faz o que é melhor. Porque quem anda na presença de Deus, anda orientado pelo Espírito de Deus. Verdade. Né? Sim. Aí, entrega o teu caminho ao Senhor. A tua vida. Entrega a tua família. Entrega os teus filhos. Entrega, né, o teu trabalho lá, se está com uma situação difícil, né, seja aonde for que você trabalhe, entrega o teu caminho, a tua vida ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Esther, eu sempre pergunto nos encontros que a gente, né, em criança, imagina, se os nossos filhos fizeram peripécias, fizeram traquinagem, aí eu creio que a gente também fez. Eu fiz algumas traquinagens. Uma aí da lata de leite, o povo já conhece, do leite condensado. Nem vou falar de novo. É porque eu acho, quando eu fico falando, eu falei, meu Deus, onde eu tive aquela ideia de fazer isso? Né? E assim é com outras pessoas, outros tipos de traquinagem. Mas qual foi? Você tem uma traquinagem quando criança que você fez, que a família, assim, na época ou até hoje fala, se estiver comentando, e aquilo que aconteceu? Ai, meu Deus, eu fui sempre muito arteira. Eu fazia casinha, assim, eu montava a casinha em cima do telhado. Do telhado? Do telhado, eu levava os brinquedinhos. brinquedinhos. Casinha, mas do telhado não, eu subia em cima do telhado para fazer a casinha. Para fazer um segundo andar. Aí o que acontece? Eu caminhava no telhado, acabava quebrando a telha. Meu Deus, que podia cair, né? Então, menina, eu subia na árvore e da árvore eu já subia no telhado. Ia botando os pezinhos nos tijolos que tinha assim na parede e ia... Né? Muito arteira. Aí, olha só, quebrei as telhas, aí chegava dia de chuva, né? Aí meu pai dizia assim... Quebrou no sentido de rachar? Rachar, aí chover dentro de casa. Aí meu pai assim, eu quero saber quem é essa negrinha que fica subindo no telhado, quebra as telhas, eu vou pegar, vou dar uma coça. E eu quietinha, sabendo que era eu, todo mundo sabia que era eu, né? Era muito arteira. E entre outras, uma das tuas filhas teve alguma mais traquina do que a outra? Ah, meu Deus, eu acho que a Aline, né? Eu acho que nenhuma superou a Aline. A Aline era tão traquina, Nossa, a Aline era muito arteira, meu Deus. Hoje em dia a Aline é super centrada, né? Não, mas ela é brincalhona. Mas ela brincalhona, alegre, centrada. Não, mas ela sempre foi muito arteira. Com 4 anos de idade, ela... Aliás, não tinha nem 4 anos, já andava subindo em muro. Andava assim, em linha reta do muro, assim. E Manu, pequena, a menor... Não era muito arteira, não? Brinca bastante, é bem arteirinha, mas não fazer nada em específico, não essas coisas tão demais aí. Às vezes a gente fica olhando, Denise e minha irmã, a traquinagem a gente não sabe de onde que sai, o que a criança pensa. A minha casa era de madeira, meio barraco, né? Uhum. E aí ela botou fogo na parte da cozinha. E era à noite. E naquela época a gente não tinha televisão, ia ver televisão na casa de uma prima minha que a gente chamava de tia. Uhum. Então ela morava lá no início, lá embaixo. E aí parece que a minha mãe estava lá. E ela estava dormindo, eu não sei que ela acordou e botou fogo. Aí foi um monte de gente para ajudar. Agora eu não sei em detalhes realmente o que eles fizeram. Conteram lá a labareda, né? Meu Deus. Mas tendo gás em casa, né? Meu pai. Mas ela não era muito arteira, nela, não. A Denise não era muito arteira, mas fez essa traquinagem. Fez essa traquinagem que a gente não entende o que é. Não sei se ela queria acender o fogo. Pode ser. Só sei que ficou. E Denise, quando botou fogo na casa? E tal. Assim ia indo. Esther,
Foi um prazer imenso, muito mesmo, prazer foi esse meu. encontro com você, ter você aqui no canal, muito bom. uma coletânea de amigas que nós vamos ter para a honra e para a glória do nome do nosso Deus, porque o que a gente fala, sabe, é falar que nós temos uma vida igual a de todo mundo, mas tem um diferencial, né? A gente vive nos pés do Senhor. Amém. Confiamos nele e sabemos que o mais, ele tudo fará. Verdade. Então vamos dar um beijo para as nossas amigas do outro lado e dizer, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Como é que é a música da Cassiane? Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Fiquem na paz. Com muito louvor. Oh, aleluia.